Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu tenho uma palavra muito importante para você, e eu quero que você preste bastante atenção. Você que está comigo ao vivo no YouTube agora também preste bastante atenção. Por quê, pastor? O caminho da salvação é a palavra. Olha, primeiro eu quero falar para você, eu não tenho nada contra a prosperidade, porque se eu tivesse alguma coisa contra a prosperidade, eu teria alguma coisa contra a palavra. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. Então é bom comer comida boa, é bom ter boas vestimentas, bom carro, boa moradia, boa cultura. Tudo isso é bom e maravilhoso. E Deus quer que nós tenhamos tudo isso. Você está compreendendo, sim ou não? Se eu falasse para você que Deus não quer, eu estaria mentindo, porque Deus quer. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que você tenha vida eterna. Agora existe um caminho, que é o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Olha, eu não tenho nada contra o tradicionalismo. O quê, pastor? Como assim? Eu não tenho nada contra o tradicionalismo. Inclusive, eu acho que eu deveria fazer mais apelo. Quem é que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu deveria fazer mais apelo. Mas só que eu sei que aceitar Jesus está além de simplesmente levantar a mão na igreja e falar, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar Jesus é todo dia. Todo dia eu aceito ou todo dia eu nego. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Então, quando eu me recuso a colocar em prática uma palavra, eu estou recusando o Senhor Jesus. Quando eu aceito colocar em prática uma palavra, eu estou aceitando Jesus. Então, é muito sério. Eu quero mostrar para você algo muito importante, que está lá em Mateus, capítulo 10, o versículo é o 32. Presta bastante atenção nisso aqui, ó. E todo aquele, 10:32 de Mateus, e todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, aquela pessoa que confessar Cristo diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai aquela pessoa. Em outras palavras, eu confessei a Cristo diante de Deus, diante dos homens. Quando chegar lá e falar, Pai, está vendo aqui? Esse aqui é o Antônio Júnior. Ele deu testemunho da minha pessoa. Ele andou segundo a minha vontade. Ele fez o que minha palavra disse que tinha que fazer. Ou seja, ele me confessou diante dos homens. Por que você está achando que confessar o quê? É falar que é evangélico? É falar que é crente? Confessar a Cristo tem a ver com a maneira que eu estou vivendo. A maneira que eu falo, a maneira que eu me comporto, a maneira que eu penso. Você está com... ninguém vê o que eu penso, pastor, mas Deus vê. Deus vê os meus pensamentos. Os meus adversários, eles estão observando. Por quê? Porque muitos dos pensamentos, inclusive, foram dardos inflamáveis deles. Então eu tenho que vigiar muito bem aquilo que eu penso. Eu tenho que vigiar muito bem aquilo que eu falo. Eu tenho que vigiar muito bem como eu trato as pessoas. Eu falo comercialmente, eu falo socialmente, eu falo familiar. Como é que eu trato a minha família? Como é que é o meu relacionamento íntimo com a minha esposa? Como é que é o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos, com os meus familiares? Ou seja, eu estou diante dos homens confessando a Jesus, mostrando a Jesus através da minha vida, porque eu fico vendo muitas pessoas falando assim, mas eu sou evangélico. Agora, o que é ser evangélico? Ser evangélico é o quê? É viver conforme o evangelho diz? É viver conforme o evangelho declara? Porque eu creio, ser evangélico tem que ser isso. Eu nunca vi no evangelho estar escrito que eu posso falar palavrão. Eu nunca vi no evangelho estar escrito que eu posso me embriagar. Eu nunca vi no evangelho estar escrito que eu posso me deitar com uma mulher sem ser a minha. Eu nunca vi no evangelho estar escrito que eu posso guardar mágoa e rancor no meu coração.
Eu nunca vi no Evangelho, está escrito, que eu posso me vingar. Não. Como que eu digo que eu sou evangélico, se eu não ando segundo o Evangelho? Como que eu digo que eu sou cristão, se eu não ando segundo Cristo? Eu não estou confessando Cristo diante dos homens se eu falo palavrão. Eu não estou confessando Cristo diante dos homens se eu sou desonesto nos meus negócios. Eu não estou confessando Cristo diante dos homens se eu estou maltratando a minha esposa, se eu estou maltratando os meus filhos, se eu estou desonrando, desrespeitando meu pai. Eu não estou confessando Jesus diante dos homens se eu não respeito o meu marido. Ele é o cabeça da casa, é o que a Bíblia diz. Você está compreendendo, sim ou não? Então eu tenho que prestar atenção para ver se a minha vida, se o meu proceder, se o meu comportamento, ele verdadeiramente confessa Jesus Cristo diante dos homens. Porque não são palavras, gente. Repito, não tenho nada contra o tradicionalismo. Não tenho nada contra. Mas eu sei que aceitar a Jesus vai além do que levantar a mão na igreja e dizer eu sou de Jesus. Eu tenho que mostrar que eu sou de Jesus através da minha maneira de viver. Eu tenho que mostrar que eu sou de Jesus através do meu comportamento. Então presta bastante atenção. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Agora olha o versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. O que é negar? Ah, eu não sou de Jesus? Porque as pessoas, elas pegam aquela passagem onde Pedro nega Jesus 3 vezes, e elas têm por conceito que negar Jesus é falar, eu não sou de Jesus. Mas negar Jesus também é falar, eu não sou de Jesus. Mas eu nego Jesus com a minha atitude, gente. Eu nego Jesus com o meu comportamento. Eu nego Jesus com as minhas palavras. Eu nego Jesus com o meu relacionamento íntimo. Eu nego Jesus com o meu relacionamento familiar. Eu tenho que abrir o entendimento. Nós temos que entender o que é negar e o que não é negar. E tem muitas pessoas que, apesar de declarar ser de Jesus, na sua maneira de viver, ela nega a palavra, ela nega Jesus. E vai acontecer o quê? Quando chega lá, diante de Deus, pai, esse aqui é o Antônio Júnior, andou completamente fora da minha palavra, nunca fez o que eu disse. Olha, eu nem conheço o Antônio Júnior, me negou diante do Pai. Por quê? Porque eu neguei ele diante dos homens, com a minha maneira de viver. Você compreende, sim ou não? Eu vou te explicar melhor. Vamos lá. Lucas, capítulo 10, versículo do 17 ao 20. Eu comecei essa mensagem no domingo à noite, mas eu não me aprofundei. Hoje eu vou me aprofundar um pouco mais. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus, até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu, de fato, eu vi Satanás cair do céu, como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer as forças do inimigo. Olha o 20. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O que o senhor está falando, pastor? Você pode dizer que é de Deus. Se o teu nome não estiver escrito no céu, você vai perecer eternamente. Ô pastor, não é brincadeira. Não é brincadeira. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Preste atenção nisso aqui. E o anjo continuou. Deixa eu explicar aqui para você não ficar no escuro. Daniel, ele tinha tido uma visão. Ele ficou perturbado com aquela visão. Pôs-se a jejuar por vários dias e a orar por vários dias. E, de repente, um anjo vem e começa a explicar para ele, mas ele fala, essa visão é para muitos dias ainda, ou seja, não é para agora. Na verdade, não é para o final dos tempos, é para os últimos dias. Por quê, pastor? Porque nós já estamos no final dos tempos. Agora,
no final dos tempos, vai existir os últimos dias. Você está compreendendo? Então, essa visão para os últimos dias. Aí, o anjo começa a explicar. E o anjo continuou dizendo, ele deu sequência da explicação. O anjo continuou dizendo, neste tempo, aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Porque o Miguel é o anjo protetor de Israel. Então, o protetor do povo de Deus. Israel é símbolo de povo de Deus. Judeus, Israel é símbolo de povo de Deus. Ensina a fazer o que é bom, não o que é ruim. É do povo de Deus. Põe isso no seu coração, tá bom? E o anjo continuou dizendo, neste tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas presta atenção aqui, ponto final. Mas, neste tempo, serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Por quê, pastor? Tem povo de Deus que não vai ter nome escrito no livro de Deus. Não vai ter. Que isso, pastor? Olha, eu falei que eu comecei falando no domingo. E eu comecei falando Lucas 10, 17. Por quê, pastor? Eu contei uma história, inclusive. Eu lembro que era uma sexta-feira à tarde. Nossa igreja era na Praça da Célia Silveira Martins, número 28, era a nossa sede. Essa igreja ainda existe lá, no mesmo lugar, mas a sede hoje é na Avenida São João. Naquela época era na Silveira Martins 28. E eu me lembro que eu ia na igreja quarta, sexta e domingo. Não tinha reunião de sábado. Sábado, quem colocou cultos no sábado foi o pastor Jaime de Amorim, quando ele chegou em 1988. Está compreendendo? Sim ou não? Então, o que acontece? Eu me lembro. Mas eu me lembro que numa sexta-feira à tarde, acabou o culto, todos os obreiros sumiram. Deu uma sumida nos obreiros da igreja. E eu estava sentado, esperando o meu primo. Aí chega uma mulher e fala para mim, ô pastor, quando ela falou pastor, já estufei o peito. Falei, pois não. Ela falou, só não faz uma oração para mim? Eu falei, faço. O que está acontecendo? Aí coloquei a mão na mulher. Quando eu coloquei a mão na cabeça da mulher, manifestou um demônio, fazendo um escândalo tremendo. E eu amarrei o demônio, repreendi o demônio ali, apareceu o obreiro de tudo quanto é lugar. Aí o meu primo, ele vem e fala para mim, o que você está fazendo? Em outras palavras, eu falei para ele que eu aprendi, ué. Só estou expulsando o demônio. Ele falou, você não pode, você não tem o Espírito Santo. Primeiro, quem é ele para dizer que eu tinha ou não o Espírito Santo? Quem sou eu para dizer que você tem ou não tem o Espírito Santo? Quem é você para dizer que eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê, pastor? A posição de julgamento não nos cabe. A Bíblia diz, não julgueis para não serem julgados. A posição de julgamento não nos cabe. Você está compreendendo? A Bíblia diz, quem és tu para julgar o teu irmão? A posição de julgamento não nos cabe. Então, o que acontece? Aquilo me chateou muito. Mandei o demônio embora e fui embora. Fui embora. Eu lembro que eu passei na Praça da Sé, naquela época, tinha um negócio de trombadinha que era terrível. Eu não sabia se era mais perigoso passar por cima ou passar por dentro do metrô. Mas tanto faz, porque eu estava tão invocado que eu não estava nem preocupado com isso. E fui embora. E tomei uma decisão. Eu não vou mais em igreja nenhuma. E não vou, acabou. Mas eu falei outra coisa. Falei uma palavra mais forte. Falei, não vou mais e acabou. E acontece o quê? Não fui. Eu ia quarta, sexta e domingo. Então, aquilo foi numa sexta. No domingo eu não fui. Na quarta eu não fui de novo. Quando foi na quinta-feira, a minha tia era uma negona bem grande, forte. Ela veio falar para mim, sexta-feira, pastor vai fazer uma vigília. Vai começar às 11 horas. Você vai. Eu falei, eu não vou, coisa nenhuma. Ela falou, você vai. Eu falei, eu não vou. Ela levantou, você vai. Eu falei, eu vou. Eu vou fazer o quê? Era grandona. Se a negona me pega, ela ia me dar um couro. Eu era magrinho. Hoje eu peso 75 quilos. Naquela época eu pesava 68. Ia tomar um couro dela. E eu fui. Mas eu me lembro que o auxiliar do pastor começou o culto. E aí, de repente, quando o pastor veio fazer a parte dele, que ele subiu no altar, ele chamou todas as pessoas na frente. E eu acompanhei o grupo de pessoas. E ele deu essa palavra. Que palavra, pastor? Lucas 10,
17, que está escrito da seguinte maneira. Coloca na Almeida Revista Corrigida agora para mim, por favor. Que está escrito da seguinte maneira: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitavam. Segue. Disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus disse isso a eles. Segue. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 20. Mas não vos alegreis porque vos sujeitais os espíritos, alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito no céu. Irmão, quando o pastor falou aquilo, parece que tinha desaparecido todo mundo da igreja. E o Espírito Santo estava falando para mim: o teu nome está escrito no livro da vida. Ele falou para mim, o Espírito Santo: você não se preocupe, você pode expulsar demônio, mas isso não deve ser o importante para você. O que importa realmente é que o teu nome está no livro da vida. Irmão, eu tinha 18 anos de idade. Ele me falou isso, eu estou com 56. Se eu tivesse 20, seria 36. Aí você coloca mais 2, são 38 anos que ele me falou isso. E aí, pastor? Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas se eu tiver mais 35 anos, aí você coloca 38 mais 35, vai dar o quê? 70, 35, 70, 73 anos que ele me falou: o teu nome está no livro da vida. Agora, para que eu garanta que o meu nome permaneça, pastor? Esse que é o problema. O teu nome pode ter sido escrito, mas da mesma maneira que ele foi escrito, ele pode ser removido. Para que eu permaneça, para que meu nome permaneça no livro da vida, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que andar, construir a minha vida segundo a orientação da palavra. Quando chegar aqui no final da minha vida, aqui na terra, vai se olhar e vai se dizer: Antônio Borges da Silva Júnior, consta aqui o nome no livro da vida. Pode entrar. Agora, ele me falou quando eu tinha 18 anos, ou seja, 73 anos se passou, só que eu andei totalmente fora da palavra, dando mau testemunho, ou seja, negando a Jesus diante dos homens. Você está compreendendo? Vai chegar no final, eu vou falar: meu nome é Antônio Borges da Silva Júnior, meu nome está aí no livro aí de Deus aí. O anjo vai olhar e falar: rapaz, pode até ter estado, mas não consta aqui não. Irmão, nós temos que tomar cuidado para isso não acontecer. Pastor, não tem perigo? Tem perigo. Outro dia eu vi uma senhora: eu sei, mães, eu sei que você tem bom coração, mãe. Eu sei, posso falar? Eu sei que às vezes mãe é um pouco mole com o filho, porque o coração é mole. Mas vou falar uma coisa para vocês, mãe. Vocês atrapalham a criação do filho de vocês. Vocês atrapalham a manifestação do Espírito Santo. Vocês atrapalham a obra do Espírito Santo. Não tem perigo do meu filho ir para o inferno, porque Deus falou para mim. Vai nessa. Mas ele falou, pastor, o Espírito Santo falou para mim também. Mas isso não me dá direito de construir uma vida fora da palavra e depois chegar lá e falar: o negócio é o seguinte, Deus falou para mim. Não, irmão. Deus falou para mim, mas se eu quero manter o meu nome lá, eu vou ter que construir uma vida segundo a palavra, gente. Eu não posso negar o Senhor Jesus. Agora, não acredite você, que você se declarou evangélico, que você se declarou cristão, que significa que você pode andar de qualquer jeito e você está salvo para sempre. Não entra nessa, não. Não entra nessa, não. Por quê, pastor? Porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A Bíblia é clara. Vai acontecer com muitos. Virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Mateus 8:11. Filhos do reino. Não se engane, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente,
e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Está falando de salvação, gente. Está falando de vida eterna. Olha o versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Às vezes tem mãe que é mole demais. Não, irmão, pode esperar. Não vai morrer de sede, não. Presta atenção lá, menino. Não tem perigo, meu filho não vai para o inferno. Deus já me falou, ele vai para o inferno se ele não andar de acordo com a palavra de Deus. E se você não andar, você vai também. Se eu não andar, eu vou também. Por quê, pastor? Porque há um caminho para chegar até lá. E o caminho é Jesus Cristo, Senhor. A palavra de Deus. Não é porque um dia o Senhor Deus me disse claramente que meu nome está escrito no livro da vida, que eu tenho o direito agora de andar de qualquer jeito, gente. Estou tranquilo agora, porque meu nome está no livro da vida. Não tem perigo de eu ir para o inferno. Vai nessa. Vai ter uma surpresa triste. Vai ter uma surpresa triste. Eu tenho que respeitar a palavra. Eu fico vendo que tem gente que acha que não precisa vir na igreja, porque é mais confortável assistir pela televisão, o pastor pregando. Então, quer dizer, ela acha que não precisa vir na igreja. É bom assistir de vez em quando ali na televisão, mas tem que estar na casa de Deus. A Bíblia diz que não devo fazer como é costume de alguns, deixar de congregar. Eu fiz vários exames esses dias aí. Tem exame que eu faço cada 5 anos e tem exame que eu faço todos os anos. Esse ano agora acumulou exames que eu faço cada 5 anos com o exame que eu faço anualmente. Então eu fiquei 2 anos aí fiquei 2 meses aí fazendo exames. E num exame que eu fui fazer, que eu nunca tinha feito, Holter, se eu não me engano, é o nome do exame. Colocaram um aparelho para medir os batimentos por 24 horas. E eu estou lá, eu estou de bermuda, a moça, com muita educação, pediu licença para erguer minha camiseta, e ela ergueu a camiseta e está lá limpando o meu peito para poder colar os negócios. Aí conversa vai, conversa vem, e o senhor faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. O senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. A paz do Senhor. Eu falei, você está bem? Ela, eu estou bem. Eu falei, frequenta que igreja? Eu não estou indo em igreja nenhuma. Eu falei, como assim? Porque eu era obreira de uma igreja tal, e eu tive um sonho, um demônio querendo pegar meu filho, e eu falei para o pastor fazer uma visita na minha casa. Aí o pastor falou para mim que não sentiu no coração de fazer a visita na minha casa. Fiquei revoltada, parei de ir na igreja, não quero saber mais, e não sei o quê. Falei, você vai para o inferno. Não, meu irmão, eu não vou não, irmão. Falei, você vai. Não, irmão, eu não vou, eu ajudo as pessoas. Irmão, tem muitas pessoas que acreditam em lei de compensação. Não existe lei de compensação no caminho de Jesus Cristo. Não existe. Eu faço um monte de besteira, um monte de coisa errada, mas eu ajudo e faço algumas coisas boas. Então, pastor, quando pesar na balança, pastor, vai dar mais coisa boa que ruim, aí eu vou para o céu. Eu não sei quem te enganou. Eu não sei quem te enganou. Eu não sei quem te enganou. E outra coisa, eu vou deixar de andar com Deus por causa do comportamento de um homem? Não vou mais na igreja não. Pastor Antônio Júnior catou lá uma irmã pelo cabelo, sacudiu. Não vou mais não. Se o pastor Antônio Júnior errou, é ele com Deus. Eu vou deixar de andar com Deus? Eu vou sair do propósito de Deus, da vontade de Deus, por causa do comportamento de um homem? Por causa da atitude de um homem? Eu estou buscando perfeição em um homem, sendo que nem eu tenho condições de ser perfeito ou perfeita. Está querendo de alguém algo que você não pode dar? Não entra nessa não. O teu compromisso é com Jesus Cristo de Nazaré, a palavra de Deus, e você tem que cumprir a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, e pronto. Hoje de manhã, quando eu estava orando, eu me lembrei de uma pessoa, aí eu comecei a pedir a Deus pelas pessoas que não conseguem perdoar. Foi aí que eu me lembrei de José. Que dificuldade. 17 anos de idade. Não precisa colocar não, tá, irmã? 17 anos de idade. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Que tristeza. Ele estava desesperado.
Eu fiquei imaginando José com aquela argola no pescoço, sendo levado, arrastado como um animal, corrente nos braços, gritando, desesperado, pedindo pelo amor de Deus para os irmãos não fazer aquilo com ele. Chega numa terra estranha, numa língua diferente, e de repente é vendido, mas Deus era com ele, o exaltou, o abençoou. Daqui a pouco uma doida, sem juízo, desejou ele, tentou contra ele, ele fugiu, porque ele tinha respeito à vontade de Deus, o respeito dele era Deus. Ele falou, não posso cometer um pecado desse contra Deus, mas foi para a cadeia, mas Deus o exaltou. E ele falou, Deus me fez esquecer a maldade dos meus irmãos e me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, ele conseguiu perdoar. E tem gente que não consegue perdoar. Só que você não entendeu que você está indo pelo caminho das trevas, porque você não consegue perdoar. Porque você carrega mágoa, porque você carrega rancor, porque você tem um desejo de se vingar. Não, você tem que perdoar. Ah, pastor, porque não foi contigo? Eu entendo você. Não estou desprezando a tua dor, mas eu estou dizendo que você está andando num caminho de trevas. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus, ele disse que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E a única coisa que afasta o homem de Deus, justamente é isso, a iniquidade, o pecado. E pecado é desrespeito à palavra. Quando eu desrespeito a palavra, eu estou negando Jesus diante dos homens. É coisa séria, gente. É coisa séria, não deixa dormir não. Não pode dormir aqui não. É coisa séria, gente. Você tem que levar a vida com Deus, com compromisso, com responsabilidade. Está compreendendo? Sim ou não? É muito sério. Vamos lá. Êxodo 32, do 31 ao 33. Para você não ficar perdido no assunto. Moisés estava no monte de Deus, já estava lá 40 dias. Aí, de repente, para quem estava lá embaixo, ao pé do monte, parecia que estava demorando demais. Aí uma voz entre eles se levanta e fala, esse tal Moisés aí, que nos tirou do Egito, nem sabemos se ele vai voltar mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos construir, vamos fabricar um Deus, e vamos declarar, esse Deus nos tirou do Egito. Aí catou pendente de um, pendente do outro, pulseira de um, corrente do outro, juntaram um punhado de ouro e fizeram um bezerro. E ofereceram sacrifício para aquele bezerro. E disseram, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Fizeram uma festa, desculpe a expressão, mas foi o que aconteceu. Fizeram um bacanal, irmãos. Uma orgia, uma prostituição total. E o Senhor Deus, ele vem e fala para Moisés, aquele povo, o teu povo, pecou contra mim. E o Senhor Deus vem e faz uma proposta para Moisés e fala, o negócio é o seguinte, eu vou matar esse povo todo. E através de você, eu vou construir uma nova nação. Mas o caráter de Moisés não permitiu. Ele falou, não, não pode. Aí ele vem e faz essa intercessão aqui. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse, este povo cometeu um pecado terrível. Em outras palavras, Deus, vou falar uma coisa para o Senhor, não tenho como defendê-los em relação a isso. Pecaram mesmo. Pisaram na bola mesmo. E o pecado que eles cometeram foi um pecado terrível. Eu tenho que reconhecer. Não tem como eu defendê-los sobre isso, porque pecaram mesmo. Cometeram um pecado. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Segue. Por favor, perdoa o pecado deles. Ou seja, eu não estou dizendo que eles não pecaram. Pelo contrário, eu confirmo que eles pecaram. Mas eu quero pedir um favor para o Senhor. Perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então, tira o meu nome do teu livro, onde escrevestes os nomes dos que são teus. Deus tem um livro, onde ele escreve o nome daqueles que são dele. Essa é a chamada intercessão com chantagem, né? Se o senhor não fizer, me tira daí. Essa é a condição. Ou faz, ou eu estou fora também. Olha o que Deus fala para ele no 33. Em outras palavras, Deus está falando para ele, não é por causa da tua chantagem, não. E não adianta você me pedir isso, não. Porque a minha decisão é essa. Qual é a decisão de Deus? Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todos os que pecarem contra mim. A minha decisão é essa, Moisés.
Eu não vou retirar você do meu livro, a não ser que você peque contra mim. Porque a minha decisão é essa. Eu vou tirar do meu livro todos que pecarem contra mim. Irmão, é povo de Deus. Vamos ler de novo Daniel 12, 1. Irmão, é povo de Deus. Você tem que ter esse entendimento. E o anjo continuou dizendo, nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas, nesse tempo, serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem o seu nome, os seus nomes escritos no livro de Deus. Povo de Deus que tiver o nome. Povo de Deus que não tiver, vai ficar de fora. Por quê, pastor? Porque pode ser arriscado. Você não ouviu agora? Deus falando? Vamos ler de novo? O 33 apenas do Êxodo. 32, 33 apenas. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro. Riscarei. Ele diz que vai riscar. Todos os que pecarem contra mim. Só que não é esse negócio não. Você cometeu uma falha? Risca. Pediu perdão? Escreve de novo. Cometeu uma falha? Risca. Pediu perdão? Escreve de novo. Não é isso não. Imagina o braço do anjo como é que vai ficar. Por quê, pastor? Porque não é isso não. É aquilo que eu expliquei para você agora. É a somatória de uma vida. Porque cada vez que eu cometo uma falha, eu confesso. E deixo, alcanço misericórdia. Mas tem aquela pessoa que ela vive na prática do pecado. É essa pessoa que um dia aceitou Jesus, que um dia o confessou como Senhor e Salvador, e começou a andar de acordo com a palavra, mas de repente parou de trilhar segundo a palavra. Quando chegar no final, o nome dela vai ter sido riscado do livro da vida. Agora tem aquela pessoa que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o confessou como Senhor e Salvador, mas cometeu uma falha, saiu, se arrependeu, voltou. No decorrer da vida dela, muitas foram as falhas, mas ela sempre consertou e voltou. No final, o nome dela vai estar lá no livro da vida. Por quê, pastor? É a somatória. Agora você toma cuidado. Por quê, pastor? Porque numa dessa desviada, se for o teu último dia, você vai passar a eternidade no inferno. Do jeito que você partir, você vai ficar eternamente. Por quê, pastor? Depois da morte é o juízo. Você partiu com o coração desejando uma mulher que não é tua. Você vai para o inferno. Ninguém sabe. É o que eu falei para você, que Deus conhece os nossos. Deus sabe. Você vai para o inferno. Morreu nas trevas. Nós temos que abrir os olhos. Está compreendendo? Sim ou não? Vamos terminar, pastor? Vamos. Apocalipse. Capítulo 20, versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 15. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. O mar vai devolver, pastor? Vai devolver. Morreu afogado. Eu estou imaginando um monte de peixe vomitando. Por quê? Porque o mar vai ter que devolver. O fogo vai ter que devolver. Você está compreendendo? É coisa séria. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Segue. Então, a morte, presta atenção nisso, e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte, pastor? É. As pessoas não entendem. Então a morte e o mundo dos mortos. Aonde é o mundo dos mortos? É o inferno. Então quer dizer que o inferno, a morte, que é o último inimigo a ser vencido, a morte e o mundo dos mortos, o inferno, vai ser lançado num lago de fogo, pastor, exatamente. E assim, vai ser assim. É o que está escrito aqui. Essa é a segunda morte. Se essa é a segunda morte, qual é a primeira, pastor? A morte alcançou o homem
de acordo com o pecado que Adão cometeu. Essa foi a primeira morte. Por isso que a Bíblia diz que o último Adão, pelo último Adão, nós fomos vivificados. O que é uma pessoa vivificada? É uma pessoa que um dia teve viva, morreu e agora está tornando a ter vida novamente. Ter vida significava o quê, pastor? Significava ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, andar na luz. Adão pecou, nos vendeu ao diabo, passamos a pertencer às trevas. Essa foi a primeira morte. Veio o último Adão, pagou um preço, morreu, ressuscitou. Nós fomos, por meio de Cristo, vivificados. Além de termos sido vivificados, ainda recebemos o Espírito do Senhor Jesus para morar em nós, que é o Espírito de filiação. Você está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria. Mas a segunda morte, pastor, ela é eterna. A primeira morte, o Senhor Deus abriu uma maneira, abriu um caminho por meio de Cristo, um novo caminho, por meio de Cristo, para que pudéssemos ter vida, para que nós não fôssemos vivificados e pudéssemos ter vida novamente. Agora a segunda morte é eterna. Para a segunda morte não tem conserto. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Para encerrar o versículo 15. Quem não tinha, olha aí, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo é o quê? É a segunda morte. Então, quem não tem o nome escrito no livro da vida, aonde vai ser jogado? No lago de fogo. Vai desfrutar do quê? Da segunda morte. Ô irmão, posso falar? Posso te chamar de irmão? Porque você só é meu irmão se o teu pai for o meu pai. Não brinca. Não brinca. De vez em quando uma mentirinha para com isso. Lembra do grande rei Ezequias? Você lembra? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Acorda. Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se a tua casa não estiver em ordem, você vai morrer, você não vai viver. Então, para que mentirinha. Para de aumentar. Alguém fala algo para você, você aumenta. É sim, sim. Não, não, para. Tem pessoas que levam Deus na brincadeira. De vez em quando está falando palavrão. Para. Tem pessoa que de vez em quando vai dormir com um coração cheio de rancor. O que a Bíblia diz? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu não deveria ter deixado você me entristecer ou me irritar com o teu comportamento, com a tua atitude. Não vigiei e deixei isso acontecer. Eu tenho que resolver com Deus em oração. Eu tenho que resolver com Deus em oração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está onde isso, pastor? Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não brinca. Eu fico vendo marido e mulher e não dormir bicudo um com o outro. Se morrer de madrugada, vai para o inferno. Que isso, pastor? Vai para o inferno. Não brinca com isso, não. Marido e mulher não devia brigar nunca. Mas se por um acaso se desentender por alguma razão, chama ela para uma conversa. Chama ele para uma conversa. Ele quer conversar com você. Bem, a gente tem que conversar. Eu quero começar te pedindo perdão. Mas pastor, foi ela, pastor. De vez em quando eu sei o que acontece. Né? Esses dias eu encontrei um amigo meu na feira. Ele falou: pastor, sou por aqui. Eu falei: se eu não vier, a mulher me bate.
Ele olhou e falou, a minha também. Eu falei, então estamos juntos. Falei para ele, vamos dar testemunho na igreja. Eu sei. Às vezes ela que discute com você, fala assim, aí, tá vendo? Você discute qualquer coisa. Mas não importa quem é. Não importa quem tem razão. Isso é besteira, é vaidade, é infantilidade. O que importa é que haja paz entre nós. Chama ela para uma conversa. É que ela é dura, pastor. Pede perdão para ela. Mas é ela, pastor, não interessa. Chega, abraça, fala bem, eu te amo, mulher. Vai, vamos parar com essa besteira. Perdão aí. Você tem razão. Porque mulher fala 10 palavras para explicar uma, né? Você já viu que não é assim? Não é assim? Perdão, irmãs. Mas não é assim? Não é 10 palavras para explicar uma? É azul. Mas, eu quero explicar que a pigmentação é azul. Não, mas é que o azul... Não é assim, irmãos. Mas deixa para lá. Por quê, pastor? Porque não importa. Não importa. O que importa é que ela vá dormir com o coração em paz. Que você vá dormir com o coração em paz. Mas o melhor mesmo é que não haja atrito nunca. Não convém ao servo do Senhor contender. Eu tenho que olhar para minha mulher como minha irmã. Você não sabia disso, não? É. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ela é co-herdeira em Cristo comigo. Ela é participante da mesma salvação que eu tenho. Então ela é minha irmã. É minha irmã. É coisa séria. Eu tenho que olhar para minha mulher como minha irmã, pastor? Sim. Em Cristo que eu estou falando. Não como mulher. Como mulher você tem que olhar para tua mulher como mulher. Tua mulher. Mas em Cristo ela é tua irmã. E se eu tenho que amar o meu próximo, poxa vida, eu vou deixar minha mulher, ou eu vou deixar o meu marido. Eu me lembro, eu fiz uma campanha na igreja, eu dei um sal para as pessoas. E uma mulher me contou. Ela falou, pastor, eram mais ou menos umas 6 horas da tarde, meu marido começou, cada vez mais forte. Eu falei, se eu der esse sal para ele, esse soluço vai desaparecer. Eu vou deixar ele sofrer um pouco. Aí, pastor, quando ele não aguentava mais, de manhã ele não aguentava mais, eu falei, toma esse sal aqui. Pastor, colocou na boca, parou na hora. Eu falei, a senhora é má. Eu falei, isso é pecado. Não, pastor, para ele aprender. Acorda. É meu marido, é minha mulher, é meu filho, mas ele é meu irmão em Cristo. Ela é minha irmã em Cristo. Você está compreendendo, sim ou não? Primeira carta de Pedro 3,7. Igualmente vós maridos, coabitai. Coabitar não é só contato íntimo não, tá? É uma palavra que normalmente é usada de uma maneira bem pejorativa, mas é ser cúmplice um do outro, no bom sentido da palavra. Como eu falei, essa palavra cúmplice normalmente é usada de uma maneira bem pejorativa. Então, é cúmplice um do outro, no bom sentido da palavra. Ser amigo um do outro, parceiro um do outro, irmão um do outro. Você está entendendo? Tem gente que não conseguiu entender que essa pessoa só está enfrentando uma batalha porque deixou de interceder pelo irmão, deixou de interceder pela irmã como deveria. Em vez de você ser ciumenta, trate a tua mulher como irmã em Cristo. Você coloca diante de Deus em oração. Eu oro, pastor, mas como antes? Eu jejuo, pastor, como antes? Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais... rapaz, trata a tua mulher com gentileza. Pega lá para mim. Eu fico vendo. Rapaz, marido tem carro, manda a mulher dele vir de Uber para casa. Quando não manda vir de trem, de metrô. Rapaz, você devia estar lá na porta para pegar a tua mulher. Deixa a tua mulher vir em ônibus lotado, em metrô lotado. Não, mas está para economizar.
Eu estou ao vivo, né? Misericórdia, irmão. Acorda, rapaz. Desperta, rapaz. É tua irmã em Cristo. É o vaso mais frágil, a Bíblia diz. Só faltava você falar, pastor, eu vim de carro, ela veio a pé, porque ela não ajudou na gasolina. Então ela veio a pé. Não vai fazer isso não, Ricardo? Se não ajudar na gasolina, vai a pé, mulher. Não, irmão, eu tenho que tratar minha mulher com gentileza, com carinho. Eu lembro que eu parei, minha mulher hoje ela não liga para isso, não. Mas ela era apaixonada por brigadeiro. Hoje o negócio dela é outro. A gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando o paladar. Ela era apaixonada por brigadeiro. E em uma certa ocasião eu parei numa padaria, falei, vou levar uns brigadeiros para agradar minha mulher. Aí a moça olhou para mim, fez coisa errada, né? Eu olhei e falei, tá amarrado, Satanás. Acho que a mulher falou, isso daí é pancada. Não, irmão, não é tua mulher, irmão. Trata com carinho, rapaz. Trata ela com gentileza. Só na brutalidade. Só sorri quando quer contato íntimo. Ah, não, meu amigo. Ah, não. Você tem que se converter, rapaz. Olha o que a Bíblia diz. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tratar a mulher mal atrapalha a tua oração. Ô, pastor, puxa a orelha deles mesmo. É isso aí, pastor. Mas tem a tua parte também, mulher. Na minha parte não precisa não, pastor. Tá bom, só a parte deles, não tem a tua. Mulher que quer mandar em homem, quer tomar decisão, quer tomar a frente. É que ele é lerdo, pastor. Você está fora da palavra. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da casa. A Bíblia diz que a mulher tem que sujeitar o marido. Tem irmã que fala, eu não gosto muito não, viu, pastor? Mas você não tem que gostar. Você tem que obedecer. Por quê, pastor? Porque essa é a palavra. 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavras. É coisa séria. Irmão, outro dia até conversava com uma amiga minha. Mas tem coisa que eu não gosto também, mas eu obedeço e pronto. Por quê, pastor? Porque eu não tenho que gostar, eu tenho que obedecer a palavra. É simples assim. É simples assim. Você não ama a Deus? Sim ou não? Então obedece. E acabou. Não tem esse negócio, não. Esse sentimento de não gostar é do diabo. Se não é do diabo, é da tua carne. O marido é o cabeça da mulher, acabou a conversa, é assim, pronto. Agora eu sempre falo, a mulher é o pescoço. Se for inteligente, quem mexe a cabeça? Se for inteligente, é benzão daqui, benzão dali, aí o bobão acha que manda, mas quem manda é você. Por quê? Com carinho, o benzão faz tudo o que você quer. Vamos abrir os olhos. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Cuidado, para que um anjo não tenha que riscar o teu nome do livro da vida. Porque você não entrega dízimo. Porque você fala palavrão. Porque você fica olhando para a mulher dos outros. Porque você engana as pessoas na hora que vai fazer um negócio. Cuidado. Respeita a palavra. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Vem para a igreja, crente. Lugar de crente na casa do Pai. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.